tema que Deus colocou no meu coração foi desistir jamais. O Senhor tem falado comigo já há alguns dias. Não que eu estivesse pensando em desistir de alguma coisa, mas de vez em quando a gente fica desmotivado, né? Por algumas situações e circunstâncias da vida. E eu tive um dia desse aí, recente, que eu estava bem desmotivada. Estava conversando com meu esposo. E foi interessante que Deus, ele é tão bom. O pessoal fica com medo do Google, né? Porque diz que quando a gente fala alguma palavra com o telefone perto, daqui a pouco está aparecendo um monte de coisa no Google trazendo. Você pensa assim, quero viajar, e começa a vir um monte de sugestões de viagem. Já aconteceu isso com vocês? De vocês comentarem alguma coisa, assim, daqui a pouco está chegando um monte de coisa no celular, nas redes sociais, trazendo sugestões. Estou precisando comprar uma bolsa, daqui a pouco vem um monte de... Eu disse, meu Deus, isso não é de Deus, não. Mas foi interessante que eu estava bem desmotivada, tive doente, né? E às vezes a gente, quando está doente, a gente fica, né, desanimado. E aí começou a vir um monte de palavras assim, vindo no Instagram, falando sobre não desistir. Eu disse, gente. E aí começou a entrar no meu coração muita coisa a respeito disso. Aí quando eu lembrei que eu estava escalada para a noite de hoje, eu disse, é essa palavra que eu vou levar para a igreja. E tem um versículo aí que a gente conhece, pode colocar aquele versículo de Josué 1:9, que é um versículo que eu coloquei como base dessa ministração, apesar de que eu vou trazer uma outra história, não de Josué. Está no slide. Josué 1:9. Diz assim, esta é a minha ordem, Deus falou, né, para Josué, esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então, essa palavra Deus deu para Josué, e a gente pode trazer para os dias de hoje, que aí nesse versículo ele falou sobre força, sobre a gente ser forte, sobre coragem. Ele falou também para a gente não se apavorar, e nem desanimar. E disse assim, eu vou estar com você. Então, para que a gente possa também confiar em Deus. E para trazer um fundamento sobre essa palavra, eu quero trazer a história, a vida de José, que foi pregada aqui há pouco tempo, acho que pelo pastor Jair. Eu quero fazer um resumo dessa história de José, porque vocês já conhecem, nós conhecemos. Mas vai servir bastante para o que eu quero passar para vocês essa noite. Então, lá em Gênesis 37, conta para a gente que José, quando ele tinha 17 anos de idade, ele teve 2 sonhos. E, ao contar esses 2 sonhos para os seus irmãos, um sonho para o irmão, depois ele contou para o pai, os seus irmãos e o pai, eles já tiveram uma noção, uma ideia do significado daquele sonho. Tanto é que os irmãos chegaram para José e disseram assim, você imagina que será o nosso rei? Você pensa mesmo que nos governará? Então, só em contar aquele sonho, eles tiveram tipo uma interpretação, né? Se você está pensando o quê? Que vai estar acima de nós? Você pensa o quê? Que vai governar sobre nós? Exatamente foi isso que aconteceu depois que a gente conhece a história, né? Então, quando ele conta o segundo sonho e conta para o seu pai, o pai chega também e fala assim, por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Então, ele também teve a mesma interpretação, o pai, ao ouvir aquele sonho. Não tinha acontecido, né? Foi acontecer não sei quanto tempo depois. Mas na hora que José contou aquele sonho, foi essa reação que eles tiveram. Então, a gente vê toda a história de José, pelo que ele passou, e ele teve sonhos de Deus, ele recebeu sonhos de Deus, assim como nós recebemos sonhos de Deus também. Amém? A gente recebe a palavra de Deus, as promessas de Deus, como a gente cantou aqui sobre as promessas. A gente cantou essas músicas que nós escolhemos hoje, que eu escolhi, né? Estava dentro do tema.
Então, todas elas, se vocês prestarem atenção, se vocês quiserem ouvir de novo em casa, vocês vão perceber que a gente cantou: estou subindo para um lugar mais alto, que eu vou crescer, nada vai me deter, que eu não vou abandonar a minha fé, que vou viver as tuas promessas. Então, Deus tem promessas para nós e Deus tem sonhos para nós. Deus tinha sonhos para José, né? E o pai e os irmãos de José ficaram incrédulos com aquele sonho, né? E a gente vê tudo que aconteceu na vida de José, que parecia que não ia se concretizar aquele sonho que ele teve. Então, a gente sabe que depois que ele contou esse sonho, todo animado, e eles tiveram essa reação, o José ele foi vendido como escravo, ele se tornou escravo na casa de Potifar. Mas a palavra de Deus diz, em Gênesis 39, 2 e 3, que José era bem-sucedido em tudo que fazia. Mesmo tudo parecendo estar dando errado, ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Então, nós temos promessas de Deus para nós, nós temos sonhos de Deus para nós, e às vezes parece que está tudo dando errado. Mas essa vida de José muito nos inspira, amém? Porque a gente está vendo, a gente vai ver aqui, a gente já viu em outras pregações também, como José se comportou diante das adversidades. Então, a palavra diz que ele era bem-sucedido em tudo que fazia, e a palavra diz também que ele foi nomeado, mesmo como escravo, mesmo numa circunstância diversa, ele foi nomeado como assistente pessoal, encarregado de toda a casa e bens de Potifar, e que por causa de José havia prosperidade nas plantações e animais de Faraó. Então, o que ele pegava, o que ele colocava a mão, prosperava, mas ele era escravo. O sonho ainda não tinha acontecido, ainda não tinha se realizado. Ele ainda estava em meio a uma circunstância contrária àquilo que ele tinha sonhado, ao sonho de Deus. Às vezes a gente está nessa posição. Às vezes Deus fala conosco, usa alguém para falar conosco, ou fala conosco através da palavra, de uma pregação. E a gente começa a caminhar para viver os sonhos de Deus e parece que as coisas não estão acontecendo. Mas se você parar para perceber, você tem sido bem-sucedido em muitas coisas que você tem feito. Amém? Então, dando continuidade, a palavra ainda diz no versículo 2 que o Senhor estava com José. Isso fez toda a diferença. O Senhor estava com José. Quando o Senhor está conosco, isso faz toda a diferença. Independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós estamos com Deus, Deus está conosco. Isso faz toda a diferença. Diga assim comigo: Deus está comigo. Você crê que Deus está com você? Então, depois disso, José foi acusado injustamente, como vocês sabem, pela esposa de Potifar e foi preso. Mas, diga comigo, mas, na prisão, José foi bem-sucedido. Eu não queria ir para uma prisão. Eu tenho certeza que nenhum de vocês gostaria de estar na prisão. Eu acho que a prisão seria um fim do mundo para nós, né? Mas mesmo lá naquela situação, José era bem-sucedido. No versículo 23 de Gênesis 39, diz que o Senhor estava com José, lá na prisão. Então, não importa o que nós estivermos passando, se o Senhor está conosco, nós seremos bem-sucedidos. Agora, a gente não pode tirar os nossos olhos do Senhor. E a gente vai ver aqui que José não tirou os olhos de Deus. Ele não tirou os olhos dos sonhos de Deus. A gente consegue perceber pela palavra isso. Então, lá também em versículo 23, diz que Deus dava sucesso a José em tudo que ele fazia. Então, de repente, você nem eu chegamos ainda naquele sonho que nós queremos realizar. Mas no trajeto, no caminho, Deus vai te dar sucesso. Amém. Se Deus está com você, se você está com Deus, o que você colocar as mãos, prosperará. Você vai ter sucesso na sua caminhada. Amém? Às vezes, se a gente parar para pensar na nossa trajetória de vida, a gente vê
que a gente venceu tantas coisas, não é verdade? Eu passei mesmo, quando eu olho a trajetória da minha vida, eu penso nos momentos que eu chorei, nos momentos que eu tive desesperos, e depois vi os avanços na minha vida. Então, isso é sucesso, né? No mundo nós temos aflições, mas com Deus nós vencemos. Amém? Cada etapa a gente vence. Então, aí vem, depois disso, lá na prisão, José vai e interpreta 2 sonhos de 2 prisioneiros, e o que ele interpreta acontece. Mas ele foi esquecido por 2 anos. Ele passou 2 anos aí na prisão, esquecido pelo chefe, o copeiro, né, dos copeiros. E 2 anos depois, esse chefe que prometeu, que iria falar sobre ele a Faraó, se lembrou dele por conta de um sonho que Faraó teve. A gente conhece a história. E aí Faraó manda chamar José, e esse vai interpretar o sonho de Faraó. Na hora que ele interpreta o sonho de Faraó, ele dá um conselho para Faraó, diz, nomeie alguém para estar à frente desse planejamento que precisa ser feito para enfrentar os tempos difíceis que vão vir pela frente, sobre a questão da fome, né, que ele interpretou. E aí Faraó olha para ele, um escravo que estava preso dentro da prisão. Olha quem ele escolheu. Ele chega para ele e diz, não vejo outra pessoa tão inteligente como você para estar à frente desse projeto. Aí vai e nomeia José. Ele nomeia ele para ele estar em um cargo de autoridade sobre todo o Egito. E trazendo para os dias de hoje, olha as circunstâncias que se levantaram na vida de José. Então, não importam as nossas origens, de onde a gente veio. Amém? Não importa se levantar circunstâncias. Podem se levantar circunstâncias. Podem se levantar pessoas tentando nos parar e nos impedir, assim como foi os irmãos dele. Como os irmãos dele tentaram fazer com ele. Mas se o Senhor está conosco, diga, se o Senhor está comigo, diga mais forte, se o Senhor está comigo, não há o que temer. Se o Senhor está comigo, quem vai me deter? Mas a gente guarda no coração como José guardou. No início não, ele quis se aparecer, né? E acabou levando a pior. Mas eu creio que em toda aquela trajetória ele guardou aquele sonho na mente dele, no pensamento dele. Mas nós temos que pensar sempre, esse versículo a gente já conhece, como eu falei aí em Josué, mas às vezes a gente não traz para os dias de hoje, e não se lembra, né, de algumas coisas que estão na palavra de Deus, e a gente tem que deixar em nosso coração e na nossa mente que nós precisamos, assim como Deus falou para Josué, lá em Josué 1:9, que nós precisamos ser fortes, corajosos, a gente não deve se apavorar, a gente não deve desanimar, e nós devemos confiar que Deus está conosco. Amém? Como é que nós sabemos que Deus está conosco? Como nós sabemos que Deus está conosco? Primeiro, se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Mas eu quero dizer que Deus, quando eu falo assim, como é que Deus está conosco? Porque muitas vezes a gente toma decisões erradas, porque a gente não busca a Deus. Então, para a gente dizer que Deus está conosco, a gente precisa ver Deus à frente das decisões que nós estamos tomando. Amém? Porque às vezes até mesmo são decisões difíceis. Eu lembro que uma vez, nós quando fomos morar em Natal, teve uma circunstância lá que eu chorei muito. Chorei muito, muito. Eu estava em sofrimento, mas em crescimento. Eu sei que eu estava crescendo, porque hoje eu olho para trás e vi que foi crescimento na minha vida. E aí meu esposo chegou para mim e disse, Sandra, vamos embora, vamos voltar para Aracaju. E eu disse para ele, não, nós não vamos voltar para Aracaju, porque eu sei aqui dentro que eu estou no lugar certo. Então, quando Deus está à frente, às vezes o caminho não é tão fácil.
Mas se a gente sabe que Deus está conosco, a gente vai vencer aquilo. São processos que a gente precisa passar, né? Mas eu queria que vocês abrissem aí, Deuteronômio 5. Como sabemos se Deus está com a gente? Eu podia trazer vários versículos na palavra, mas eu trouxe alguns. Poucos, mas que são suficientes. Deuteronômio 5:32, o Senhor fala assim: portanto, tenham cuidado de fazer tudo o que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Nós sabemos que Deus está conosco quando nós temos o cuidado de fazer tudo o que o Senhor, o nosso Deus, ordena a gente. Então, quando Ele manda a gente fazer algo e a gente obedece, nós sabemos que Deus está conosco. Essa é uma forma da gente saber que Deus está conosco. A convicção de que Deus falou, Deus mandou e eu obedeci. Parece que as coisas não estão dando muito certo, mas eu sei que Ele está conosco porque eu estou seguindo uma direção de Deus. Amém? Outra forma, está lá em Mateus 28. Depois vocês podem ler, né, o capítulo inteiro. Para entender o contexto, ele fala aqui, a partir do Mateus 28, eu vou ler 18, 19 e 20. Ele fala aqui assim: então, Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Então, ele fala novamente sobre obediência, fala novamente sobre seguir as ordens de Jesus, e ele diz bem assim: e tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, nós que somos discípulos de Jesus, que andamos em sua palavra e seguimos as suas orientações, as suas ordenanças, a sua palavra, ele diz: estarei sempre com você até o fim dos tempos. Então, é uma forma de a gente saber também, porque quando a gente está em comunhão com Deus, obedecendo a Deus e dando passos, seguindo a palavra de Deus, a gente sabe que Ele está conosco. Mesmo se o caminho estiver difícil, a gente sabe que Ele está conosco. Lá em Josué, ele não tinha a palavra, mas ele tinha uma aliança. E Josué andava com Deus. E ali, quando Deus falou com ele, ele tinha a certeza que Deus estava com ele. Por conta do quê? Dessa comunhão que ele tinha com Deus. E hoje, na nova aliança, nós temos essa comunhão com Deus quando nós andamos na sua palavra. Amém? Então, se a gente anda na sua palavra, a gente anda com Deus. E Deus anda conosco. Ele está em nossa frente, a gente está sendo guiado pela palavra, guiada por Ele, e Ele está conosco, respaldando a gente através da sua palavra. Então, é dessa forma que a gente também sabe que Deus está conosco. Amém? Mais um aí, Romanos 8. Aí aqui está falando Romanos 8, eu vou ler a partir do 35,
para a gente entender o contexto. Ele está falando: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a própria morte? Como está escrito: mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Por meio de Deus, por meio do Senhor, nós temos uma vitória esmagadora. Aí no 38 ele diz: estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro. Nem um lugar bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós estamos com o Senhor, nós estamos aliançados com Deus através de Jesus Cristo. Então, Ele está conosco, nós estamos com Ele. Então, é dessa forma que nós entendemos que o Senhor, Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos desamparar, mas nós precisamos colocar Ele à frente da nossa vida, nos nossos planos, nos nossos caminhos. E aí nós saberemos que o Senhor está conosco. Porque tem pessoas que acham que quando passa por tribulação, porque aqui ele está falando sobre tribulação e espada, quando passa por certas situações, cadê Deus? Não, Deus está aí. Deus está com você. Deus está cuidando de você. E é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, que Deus está conosco. Amém? Diga assim comigo: Deus está comigo. Então, se Deus está com você, você não fará nada sozinho. É como um casamento, que a gente não decide nada só. Amém? Então, a gente sempre procura fazer tudo em comum acordo no casamento, não é verdade? Então, com Deus é assim também. Então, se Ele está conosco, se nós estamos com Deus, a gente não pode planejar nada sozinho. Nós temos que buscar o Senhor. E nós temos que seguir a orientação que Ele nos traz em Sua palavra. Amém? Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não planeje pela sua cabeça. Planeje buscando direcionamento de Deus, em oração. Planeje em oração. Planeje obedecendo a palavra, que a palavra me diz, o que é que eu devo fazer. E consagre tudo a Ele, porque, como eu li em Provérbios, os seus planos serão bem-sucedidos quando você consagra tudo ao Senhor. Amém? Então, você tem um sonho, assim como José. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho para realizar? Tenho certeza que você tem um sonho. Pode ser um sonho de adquirir algo, de conquistar algo, um sonho de carreira, um sonho ministerial. Todos nós temos um sonho de casar, né, de ter filhos. Todos nós temos um sonho, né? E às vezes parece difícil alcançar esse sonho. Às vezes parece que está dando tudo errado, como pareceu para José. Mas se você manter o seu coração, a sua fé, os seus pensamentos em Deus, os seus sonhos serão realizados. Amém? Vamos colocar o slide de José aí. Olha, eu fiz um slide bem rápido quando eu cheguei aqui na igreja. E veja só, nessa semana eu vi também um vídeo falando sobre motivação. E eu aprendi, uma pessoa conceituada, que faz muitas palestras, ele estava falando que a motivação ela vem de dentro. Ninguém consegue te motivar. Você pode influenciar você, mas a motivação vem de dentro de nós. Nós é que temos que procurar sermos motivados. Então, veja só. Eu botei ali José. E a gente consegue, pela palavra, pelo menos eu consegui enxergar nisso, que José parecia ser um homem que se motivava a todo instante. Porque quando você vê, ele foi vendido como um escravo. Aí, vai lá, Potifar compra ele vai para a casa de Potifar como escravo. E você vê José se movimentando, trabalhando, dando o melhor dele. Ele estava fazendo as coisas com muita excelência dentro da casa de Potifar, mesmo na condição de escravo.
Então, assim, em nenhum momento você vê a palavra dizendo que ele estava moribundo, que ele estava desanimado e que ele estava a ponto de desistir. Você não vê isso, apesar de que não conta muitos detalhes. Mas, pelo que já conta, a gente percebe que ele parecia estar motivado. Aí, quando ele chega na prisão, acho que se não for o pior lugar do mundo, é um dos piores lugares que existe no mundo, está dentro de uma prisão. E você vê o cara lá, de novo, trabalhando e dando o melhor dele. Então, você pode estar num lugar que você não está gostando muito desse lugar. Ou morando no lugar, ou trabalhando no lugar, alguma coisa na sua vida não está, mas você precisa buscar essa motivação de dentro de você. E perceber, na história de José, o comportamento que ele tem e tentar ter esse mesmo comportamento. Porque a gente vê que ele estava o tempo todo fazendo o melhor, dando o melhor de si. E, por esse comportamento dele, as coisas foram acontecendo na vida dele. Ele foi sendo visto, ele foi sendo reconhecido pelo trabalho dele, pela motivação dele. Você vê que ele fazia tudo com muita excelência, né? E aí nós temos as influências externas. Então, ele estava ali como escravo, ele estava ali na prisão, mas a gente consegue ver que as influências externas, o local, a situação que ele estava passando não estava afetando a pessoa dele, dentro dele. Porque você vai na história e você vê ele sempre fazendo as coisas com excelência. Diz que Faraó nem se preocupava, parece que nem do que comer, do que era colocado na mesa para ele comer. Porque ele fazia tudo, ele organizava, coordenava tudo com muita excelência. E lá na prisão ele fazia do mesmo jeito. E aí, eu lembrei sobre uma frase que diz que os pensamentos geram as emoções. Então, o que é que será que passava na mente de José? Porque uma pessoa que, mesmo como escrava, e mesmo dentro de uma prisão, dá o seu melhor trabalho, o seu melhor serviço, a gente consegue entender que essa pessoa não estava com as emoções lá embaixo. As emoções dele não estavam lá embaixo. Então, se pensamentos geram emoções, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente está pensando. Porque será que ele ficava dentro da prisão pensando assim, eu sou um derrotado, eu nunca vou sair daqui? E aí, eu acredito que não. Que ele não pensava desse jeito. Então, faz uma grande diferença aquilo que está passando pela sua cabeça. Diante daquilo que você está passando, as circunstâncias adversas, a sua vida, no momento do agora, né? Então, é muito importante a gente gerir os nossos pensamentos, né? Ter cuidado nossos pensamentos, e a palavra de Deus fala sobre que a gente tem que guardar e renovar a nossa mente. Amém? Então, esse era o posicionamento de José, acredito eu. Ele tinha uma posição, mesmo que as circunstâncias adversas estavam ao redor dele, contrárias, mas ele estava sempre ali, ativo, e fazendo e dando o melhor dele. Temos que guardar a nossa mente e ter cuidado com as influências exteriores, com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Então, a gente consegue ver que José não ficou deprimido, ele estava sempre ativo. Se você for ler em Gênesis lá, novamente, preste atenção, como ele era ativo. Uma pessoa desanimada, ela não quer sair nem da cama. Uma pessoa desanimada não quer nem trabalhar. Uma pessoa desanimada, ela não tem forças. Mas é a gente dentro de nós mesmos, os nossos pensamentos, que gera a motivação. Você tem que vigiar os seus pensamentos, porque são eles que vão gerar suas emoções. Se você ficar pensando negativo, se você pensar coisa ruim, pensar o pior, você vai ficar desanimado. Então, na casa de Potifar, ele mostrou eficiência. Na prisão, ele mostrou eficiência. E no governo, quando Deus realizou aquele sonho, ele fez diferente? Não. Ele mostrou eficiência. Então, veja que em cada etapa da vida de José, ele
foi o mesmo. Ele mostrou eficiência em todas as circunstâncias em que ele se encontrou. Isso é se posicionar em Deus, diante daquilo que Deus lhe prometeu e promete em sua palavra. Amém? Então, nós precisamos planejar a nossa vida com Deus. E nós precisamos definir metas na nossa vida. Trazendo para os dias de hoje, né? Nós precisamos traçar estratégias. Então, as pessoas às vezes ficam desanimadas porque definem metas, não conseguem traçar estratégias, não conseguem alcançar o mínimo, há metas até pequenas, aí desanimam. E já pensam assim, eu não dou para isso, eu não vou conseguir, é melhor eu desistir. E é isso que faz com que muitas pessoas fiquem pelo meio do caminho. Amém? Então, o que é que eu quero alcançar? O que é que você quer alcançar na sua vida? O que é que você quer alcançar em relação à sua saúde? O que é que você quer alcançar em relação ao seu conhecimento? Né? Seus estudos, o que é que você quer alcançar financeiramente? O que é que você quer alcançar ministerialmente? Amém? Aquilo que Deus te chamou ministerialmente. Então, nós temos que planejar. Não é ruim, não. Tem gente que diz, eu vou planejar o futuro, a futuro a Deus pertence. Realmente, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Só Deus sabe. Mas Deus nos deu sabedoria e inteligência para fazer planos. E a palavra diz que ninguém constrói uma casa sem planejar antes. Então, faz tempo, faz parte da nossa vida planejamento. Então, nós precisamos fazer planejamento e definir metas. E estabelecer estratégias para que a gente possa, dando passos na nossa vida e alcançar aquilo que a gente tanto deseja. E se a gente planejar essas coisas com Deus, aquilo que a gente vai estar desejando vai estar em linha com Deus. Porque às vezes a gente deseja coisas que não é Deus que está... Deus não está querendo aquilo para a tua vida. Mas quando a gente coloca Deus à nossa frente, quando a gente busca a direção de Deus, se alinha, vai se alinhar os nossos planos e projetos com os planos e projetos de Deus. Ele mesmo vai colocar no seu coração os planos e projetos. Amém? E aí você tem que buscar, não é só porque Deus prometeu, vai acontecer, pá, não. Existem processos, como aconteceu com José. Existe processo para todos nós. E a gente precisa estar buscando em Deus as estratégias para ir avançando em cada processo. Amém? Então, precisamos estabelecer pequenas metas. Ou seja, a questão de saúde. Vou trocar a minha alimentação aos poucos. Tem pessoas que querem fazer a coisa de forma radical e não conseguem, porque colocam metas difíceis a serem alcançadas. Então, a gente precisa colocar metas mais fáceis e depois a gente vai avançando nas metas até conseguir chegar ao objetivo que a gente tanto deseja. Então, você quer avançar no seu conhecimento, no ministério, eu vou ler, eu vou estudar a Bíblia, e as pessoas colocam metas, não lê a Bíblia, quase não, né? Aí coloca metas muito grandes, não consegue, já desanima e para por ali mesmo e não dá prosseguimento, né, ao planejamento que fez. Então, você quer conquistar algo, comprar uma moto, uma bicicleta, uma casa. Todo mundo tem um planejamento não, um sonho financeiro, mas nem todo mundo tem um planejamento financeiro. Né? E aí precisa ter um planejamento financeiro, precisa ter metas, precisa ter estratégias. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou organizar a minha vida, eu vou pagar as minhas dívidas. Então, existem metas a serem alcançadas. Se nunca começar, nunca vai alcançar. Então, tudo é planejamento, metas e estratégias. Então, nós precisamos criar um plano de ação para que a gente possa fazer a nossa parte enquanto Deus faz a dele. Veja o que José fez. José interpretou sonhos e Deus deu inteligência para José. Deus nos dá inteligência. Por que Deus deu inteligência para José? Porque Deus estava com José. José estava com Deus. Quando nós estamos com Deus, quando estamos andando com Deus, Ele dá estratégias para a gente. E Deus deu estratégias para José. E o que foi que ele teve? Sucesso.
O sucesso que ele alcançou no Egito, como governador do Egito, foi inteligência e estratégia que Deus deu para ele. Então, nós precisamos começar, né? Planejar, ter ações de planejamento, mas sempre colocando Deus à frente, andando com Deus, porque independentemente do que aconteça ao nosso redor, as circunstâncias adversas, as influências exteriores, se Deus estiver à frente, faça chuva, faça sol, chuva canivete, a gente vai saber que Deus está conosco e a gente não vai desmotivar e a gente vai alcançar os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? E comemore cada pequena meta alcançada. Faça pequenas metas. Não faça metas mirabolantes. Para que você, ao não alcançar, você desanime. Vá devagar. E, como eu digo para Felipe, para Henrique muitas vezes, devagar e sempre. Vá devagar e sempre. Um passo de cada vez. E, para finalizar, eu pedi para Alan colocar uma frase, aquilo que eu disse, parece que o Google, a gente fala, começa a ler, a falar, e aí vem, né, umas frases interessantes. Aí eu vi essa frase quando eu abri a rede social, dizendo assim: os grandes feitos são conseguidos não pela força física, mas pela perseverança. A persistência e determinação são por si sós onipotentes, ou seja, elas têm força, né? Às vezes, alguns sonhos parecem inalcançáveis, mas a perseverança vai além do parecer. Parece inalcançável, mas a perseverança vai além do parecer. Você só é derrotado quando desiste. Desistir jamais. É o tema dessa pregação. Desistir jamais. Então, o que é que Deus está dizendo para você? Às vezes a gente quer desistir de orar por coisas que a gente tem orado e não está acontecendo. Então, Deus traz para mim e para você essa noite essa afirmação, essa frase: desistir jamais. Amém? Então, eu creio que Deus não quer, não sei o que é que você está orando, não sei o que é que você está sonhando. Eu creio que Deus está falando para você e para mim essa noite, para que você não desista. Amém? Persistência e determinação. Eu lembro, já finalizei, lembrei agora de uma vez que eu estava deitada no sofá da minha casa, morando lá em Natal, e eu estava chorando. Porque a gente não tinha dinheiro para nada. Era muita escassez. Lembro que naquela época a gente estava comendo soja. A gente estava sem dinheiro nem para estar comprando carne e frango. E aí eu estava deitada no sofá. Sim, e sabe por que isso? Não foi porque a gente adquiriu dívidas, nada disso. Por que a gente estava passando por aquela situação? Porque quando a gente foi embora para Natal, meu esposo recebeu uma direção de Deus para ir. E essa direção confirmou no meu coração, né? Deus está mandando a gente para lá. Nós fomos em passo de fé. Não tinha emprego. No ministério, o pastor tinha dito assim: você vai vir e eu não vou botar você em nenhuma posição de liderança. Porque você vai estar chegando, você é novato. E tem uma fila enorme de pessoas na sua frente. E aí nós fomos. Chegando lá, já começou a procurar emprego e nada. Eu comecei a passar algumas situações aqui em Aracaju. Até que eu cheguei para ele por telefone e determinei, dizendo assim: eu não vou ficar mais aqui, eu estou indo embora. Vou comprar minha passagem e vou embora. Ele: mas eu nem aluguei a casa ainda, eu nem arranjei emprego. Eu falei: não quero saber. Eu vou comprar minha passagem e vou embora. E aí eu entrei dentro do ônibus. Enquanto eu estava indo para Natal, o apartamento apareceu e o emprego surgiu. Quando eu cheguei em Natal, ele já tinha um emprego e já tinha a resposta do apartamento. Foi só eu sair daqui. E aí ele foi trabalhar
como gerente em um parque aquático. E ele ganhando um valor lá do salário, tinha carro na mão e tudo. Até que aquele sonho, aquela espera de estar no ministério, Deus acelerou as coisas de uma forma que o pastor tinha dito assim: você vai estar no fim da fila, né? De repente Deus colocou ele na frente da fila. E o pastor chegou e disse assim: venha, estou precisando de você. Você é a pessoa. E ele foi. Só que quando ele foi, o salário que foi oferecido a ele foi 3 vezes menor do que o que ele recebia no parque aquático. E nós morávamos num apartamento que só o aluguel, o salário que ele ia receber não pagava nem o aluguel. E aí o que é que a gente resolveu? Nós nos mudamos para uma casa bem menor, inferior, e passamos por essa situação, porque o salário dele diminuiu 3 vezes mais. E aí a gente passou por um momento de que a gente teve que comer soja, teve que cortar as despesas, né? Para poder encaixar as coisas no orçamento. E eu estava deitada, chorando. E dizendo: Deus, deitada, chorando: Deus, abre as portas, verei. E aí eu fui para o culto. Não sei se no outro dia, quanto tempo depois, mas foi na mesma semana. Fui para o culto. E aí o pregador estava lá pregando e falando, não lembro o tema. E ele chegou lá e disse assim: ei, você que fica deitada no sofá, chorando para que Deus abra as portas, levanta o sofá e vá trabalhar. Aí eu botei com a cabeça baixa, eu sabia que Deus estava falando comigo. Meu Deus, porque às vezes a gente está pedindo a Deus, mas nós temos que dar passos, nós temos que fazer a nossa parte. A gente está pedindo a Deus, está deitado no sofá, está chorando, está acomodado. Mas nós precisamos dar os passos. Tem coisas que somos nós que fazemos. É como eu disse a vocês: entrei no ônibus para ir para o Natal. Eu dei o passo de fé. Eu disse: eu vou. E foi eu fazendo como Moisés não. Abraão subindo com Isaac na montanha. E Deus preparando o cordeiro pelo outro lado. Então a gente tem que fazer por um lado, que Deus prepara o cordeiro pelo outro. E assim a gente vai alcançar aquilo que Deus tem para nós. E aí, naquele dia, eu disse: é comigo. E foi quando eu fui atrás de trabalho. Eu não lembro nem quanto que era um salário naquela época, mas eu sei que o meu primeiro trabalho foi trabalhar com a minha vizinha, que tinha uma agência. Eu fui ser promotora de vendas para ela. E no meu primeiro trabalho, em um dia de trabalho, eu ganhei R$400. Eu voltei com R$400 na mão. Eu gostei, eu fiz: opa, agora eu vou cada dia tirando R$400, você imagina. Se fosse no dia de hoje ainda, né? Você quanto é um salário mínimo, né? Se fosse no dia de hoje, cada dia eu tirar R$400, não é bom, não? Foi isso que aconteceu. E aí eu fui dando passos. E cada passo que eu fui dando foram às vezes momentos difíceis, como o José passou também. A gente vai passando momentos difíceis. E aí quando foi, só para terminar, eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. Ontem ou hoje, não lembro, uma colega conversando comigo. E ela chegou para mim e disse bem assim: Sandra, está tendo processo seletivo, inscrição no processo seletivo para ser diretora de escola. E ela chegou para mim e falou assim: Sandra, por que você não se inscreve para ser diretora da escola? Vai até amanhã, termina amanhã. Aí eu disse: não é isso que eu quero para mim. Eu tenho um planejamento, eu tenho dois caminhos que eu quero percorrer dentro da minha profissão. E esse não está no meu coração. Já coloquei para Deus. Ela é mesmo. Aí ela começou a conversar comigo sobre isso. E aí eu cheguei para ela e ela me perguntou sobre a questão financeira lá no setor, tal. E eu disse para ela assim: olha, para eu vir trabalhar aqui neste lugar, eu dei uns 3 passos para trás.
Aí você vê o que é, porque a gente não pode ser guiado pela circunstância, a gente não pode ser guiado pelo dinheiro, a gente não pode ser guiado por nada circunstancial, nada, influência externa nenhuma. E eu disse para ela assim, eu dei 3 passos para trás. Ela disse para mim, não, Sônia, você não deu 3 passos para trás. Você fez o que devia ser feito. Por que eu disse que eu dei 3 passos para trás? Porque eu tive uma queda no meu salário absurda. Quando eu saí de onde eu trabalhava e decidi ir para o lugar onde eu estou hoje trabalhando. Eu dei 1 passo para trás e Deus me deu 6 passos para frente depois. Eu sabia que eu estava dando 1 passo para trás e para algumas pessoas foi loucura o que eu estava fazendo, por questões financeiras. Mas hoje Deus me restituiu a mais do que eu perdi. Bem mais do que eu perdi. E isso é colocar Deus à frente. Isso é saber, quando eu tive paz no meu coração, quando eu fui chamada para estar onde eu estou, a pessoa disse assim para mim, você quer assumir essa função por telefone? E eu disse, quero. É a questão financeira. Aí ela, você vai perder isso, isso, isso. Aí quando eu comecei a fazer os cálculos, aí eu parei de fazer os cálculos e disse, eu quero. Porque veio no meu coração assim, aceite. Entende? É quando a gente sabe que Deus está com a gente. A situação parece estar dando errado. Às vezes é difícil tomar decisões que Deus está mandando. Mas Ele vai nos levar ao fim que nós desejamos. Tudo que José passou foi um caminho difícil. Foi muito difícil que ele passou. Mas ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. E o fim dele foi proveitoso e maravilhoso. Depois de tudo que ele passou. Amém? Então não murmure. Não se entristeça. Não fique desmotivado. Mas sempre que tiver que tomar uma decisão, sempre que tiver que dar passos na sua vida, busque a Deus em oração. Busque a Deus na palavra. Não faça nada pela sua cabeça. Peça a direção de Deus e Ele vai lhe dar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que bate a porta se abre, aquele que busca acha. Então se você buscar a Deus, Ele vai falar com você, Ele vai trazer paz no seu coração. E você fazendo isso, você vai ter força, perseverança, como a gente viu aí, determinação. E você não vai desistir. Amém? Desistir jamais. Amém? Diga comigo, desistir jamais. Vamos ficar em pé? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar essa música?